da Política de Desenvolvimento Rural. Capítulo 1 da Tributação da Terra. Seção 1 Critérios Básicos. Artigo 47. Para incentivar a política de desenvolvimento rural, o poder público se utilizará da tributação progressiva da terra, do imposto de renda, da colonização pública e particular, da assistência e proteção à economia rural e ao cooperativismo, e, finalmente, da regulamentação do uso e posse temporários da terra, objetivando: inciso 1. Desestimular os que exercem o direito de propriedade sem observância da função social e econômica da terra. Inciso 2. Estimular a racionalização da atividade agropecuária, dentro dos princípios de conservação dos recursos naturais renováveis. Inciso 3. Proporcionar recursos à União, aos estados e municípios para financiar os projetos de reforma agrária. Inciso 4. Aperfeiçoar os sistemas de controle da arrecadação dos impostos. Seção 2 do Imposto Territorial Rural. Artigo 48. Observar-se-ão, quanto ao Imposto Territorial Rural, os seguintes princípios. Inciso 1. A União poderá atribuir, por convênio, aos estados e municípios o lançamento tendo por base os levantamentos cadastrais executados e periodicamente atualizados. Inciso 2. A União também poderá atribuir, por convênio, aos municípios a arrecadação, ficando a eles garantida a utilização da importância arrecadada. Inciso 3. Quando a arrecadação for atribuída por convênio ao município, à União caberá o controle da cobrança. Inciso 4. As épocas de cobrança deverão ser fixadas em regulamento, de tal forma que, em cada região, se ajustem o mais possível aos períodos normais de comercialização da produção. Inciso 5. O imposto arrecadado será contabilizado diariamente como depósito à ordem exclusivamente do município, a que pertencer, e a ele entregue diretamente pelas repartições arrecadadoras, no último dia útil de cada mês. Inciso 6. O imposto não incidirá sobre sítios de área não excedente a 20 hectares, quando os cultive só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. Artigo 29, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 49. As normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade territorial rural obedecerão a critérios de progressividade e regressividade, levando em conta os seguintes fatores. Inciso 1. O valor da terra nua. Inciso 2. A área do imóvel rural. Inciso 3. O grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária e florestal. Inciso 4. O grau de eficiência obtido nas diferentes explorações. Inciso 5. A área total no país do conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário. Parágrafo 1º. Os fatores mencionados neste artigo serão estabelecidos com base nas informações apresentadas pelos proprietários titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais, obrigados a prestar declaração para cadastro nos prazos e segundo normas fixadas na regulamentação desta lei. Parágrafo 2º. O órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento e a revisão das declarações prestadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, procedendo-se a verificações in loco, se necessário. Parágrafo 3º. As declarações previstas no parágrafo 1º serão apresentadas sob inteira responsabilidade dos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóvel rural, e, no caso de dolo ou má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro
dos tributos devidos, além das multas decorrentes e das despesas com as verificações necessárias. Parágrafo 4º. Fica facultado ao órgão responsável pelo lançamento, quando houver omissão dos proprietários titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóvel rural, na prestação da declaração para cadastro, proceder ao lançamento do imposto com a utilização de dados indiciários, além da cobrança de multas e despesas necessárias à apuração dos referidos dados. Artigo 50. Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o valor da terra nua constante da declaração para cadastro e não impugnado pelo órgão competente ou resultante de avaliação, alíquota correspondente ao número de módulos fiscais do imóvel, de acordo com a tabela adiante. Número de módulos fiscais até 2, alíquota 0,2%. Acima de 2 até 3, 0,3%. De 3 a 4, 0,4%. Acima de 4 até 5, 0,5%. Acima de 5 até 6, 0,6%. Acima de 6 até 7, 0,7%. Acima de 7 até 8, 0,8%. Acima de 8 até 9, 0,9%. Acima de 9 até 10, 1%. Acima de 10 até 15, 1,2%. Acima de 15 até 20, 1,4%. Acima de 20 até 25, 1,6%. Acima de 25 até 30, 1,8%. Acima de 30 até 35, 2%. Acima de 35 a 40, 2,2%. Acima de 40 até 50, 2,4%. Acima de 50 até 60, 2,6%. Acima de 60 até 70, 2,8%. Acima de 70 até 80, 3%. Acima de 80 até 90, 3,2%. Acima de 90 até 100, 3,4%. E acima de 100, 3,5%. Parágrafo 1º. O imposto não incidirá sobre o imóvel rural ou conjunto de imóveis rurais de área igual ou superior a um módulo fiscal, desde que seu proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, ou cultive, só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros. Parágrafo 2º. O módulo fiscal de cada município, expresso em hectares, será determinado levando-se em conta os seguintes fatores. Alínea A. O tipo de exploração predominante no município. Inciso 1. Hortifruti-granjeira. Inciso 2. Cultura permanente. Inciso 3. Cultura temporária. Inciso 4. Pecuária. Inciso 5. Florestal. Alínea B. A renda obtida no tipo de exploração predominante. Alínea C. Outras explorações existentes no município, que, embora não predominantes, sejam expressivas, em função da renda ou da área utilizada. Alínea D. O conceito de propriedade multifamiliar, definido no item 2 do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. O número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do município. Parágrafo 4º. Para os efeitos desta lei, constitui área aproveitável do imóvel rural a que for passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não se considerar aproveitável. Alínea A. A área ocupada por benfeitoria. Alínea B. A área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente ou reflorestada, com essências nativas. Alínea C. A área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal. Parágrafo 5. O imposto calculado na forma do caput deste artigo poderá ser objeto de redução de até 90%, a título de estímulo fiscal, segundo o grau de utilização econômica do imóvel rural, da forma seguinte. Alínea A. Redução de até 45% pelo grau de utilização da terra, medido pela relação
entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural. A linha B, redução de até 45%, pelo grau de eficiência na exploração, medido pela relação entre o rendimento obtido por hectare para cada produto explorado e os correspondentes índices regionais fixados pelo Poder Executivo, é multiplicado pelo grau de utilização da terra referido na linha A deste parágrafo. Parágrafo 6º. A redução do imposto de que trata o parágrafo 5º deste artigo não se aplicará para o imóvel que, na data do lançamento, não esteja com o imposto de exercícios anteriores devidamente quitado, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Parágrafo 7º. O Poder Executivo poderá, mantido o limite máximo de 90%, alterar a distribuição percentual prevista nas alíneas A e B do parágrafo 5 deste artigo, ajustando a política agrícola adotada para as diversas regiões do país. Parágrafo 8. Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras ou mesmo destruição de pastos, para o cálculo da redução prevista nas alíneas A e B do parágrafo 5 deste artigo, poderão ser utilizados os dados do período anterior ao da ocorrência, podendo ainda o Ministro da Agricultura fixar as percentagens de redução do imposto que serão utilizadas. Parágrafo 9. Para os efeitos rurais que apresentarem grau de utilização da terra calculado na forma da linha A, parágrafo 5 deste artigo, inferiores aos limites fixados no parágrafo 11, a alíquota a ser aplicada será multiplicada pelos seguintes coeficientes. A linha A, no primeiro ano, 2, no segundo ano, 3, no terceiro ano e seguintes, 4. Parágrafo 10. Em qualquer hipótese, a aplicação do disposto no parágrafo 9 não resultará em alíquotas inferiores. A linha A, no primeiro ano, 2%, a linha B, no segundo ano, 3%, a linha C, no terceiro ano e seguintes, 4%. Parágrafo 11. Os limites referidos no parágrafo 9 são fixados segundo o tamanho do módulo fiscal do município de localização do imóvel rural da seguinte forma: área do módulo fiscal até 25 hectares, grau de utilização da terra 30%, acima de 25 hectares até 50 hectares, grau de utilização da terra 25%, acima de 50 hectares até 80 hectares, grau de utilização da terra 18%, acima de 80 hectares, grau de utilização da terra 10%. Parágrafo 12. Nos casos de projetos agropecuários, a suspensão da aplicação do disposto nos parágrafos 9, 10 e 11 desse artigo poderá ser requerida por um período de até 3 anos.